O argentino Jorge Sampaoli foi anunciado sob muita expectativa no dia 1º de março. Ele chegou depois de uma passagem curta e desastrosa de Rafael Dudamel, eliminado da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil. Acredito que chegou para o clube um grande treinador. Não que o Dudamel não fosse, mas agora é seguir trabalhando com o Sampaoli e continuar dando o melhor de mim. Sampaoli comandou apenas um jogo no Galo. A partida diante do Vila Nova no Campeonato Mineiro foi a última antes da paralisação do campeonato. No jogo, com apenas 5 sessões de treinos, já deu para ver um pouco da filosofia do treinador. Tem uma semana que nós estamos trabalhando com o Sampaoli, mas eu acredito que deu para ver hoje muita coisa já boa, muitas coisas que a gente aprendeu, que a gente evoluiu, e eu tenho certeza que isso vai facilitar aí para que a gente evolua cada dia mais e que isso possa ficar cada vez mais natural. É um trabalho muito promissor, é um trabalho que dispensa comentários em termos de qualidade, né? É um time que voltou aquele Atlético de querer atacar, de querer buscar o gol o tempo todo. A pandemia fez com que o técnico não trabalhasse diretamente com os jogadores por 2 meses. Mas nesse meio tempo, o argentino deu as cartas na cidade do Galo e requisitou mudanças no elenco. Jorge Sampaoli afastou Ricardo Oliveira, Franco de Santo, Lucas Hernandes, Ramon Martínez, Zé Wellison, Cleiton e Edinho. Outros jogadores já tiveram um contrato rescindido, como o volante Lucas Cândido. Por outro lado, o alvinegro ganhou um reforço de peso neste momento, o do diretor de futebol, Alexandre Matos. O Sampaoli ele é extremamente dinâmico, intenso. Isso é muito bom, não deixa ninguém em zona de conforto. Ele exige muito dos atletas, mas exige muito da equipe de trabalho dele. Com isso, fatalmente ele vai conseguir tirar o melhor de cada um. Depois da volta das atividades, um problema para o argentino. 2 volantes se lesionaram, Gustavo Blanco e Jair. Em compensação, outros 2 foram contratados, Léo Senna e Alan Franco. Com o Atlético conseguindo a liberação para a volta aos treinos, Sampaoli já trabalha seu estilo com os jogadores. Muita intensidade na marcação e no setor ofensivo. Já até mudou a posição da equipe. A função que eu venho treinando é praticamente essa posição, né? Que o Jorge tá me usando ali dentro de campo como uma referência, né? Apesar que não é o que eu gosto ali, né? De ficar parado ali na frente, de ser aquela opção, né? Todos que me conhecem sabem o quanto eu gosto de se movimentar bastante, mas com o Jorge está sendo diferente, né? Então ele quer que eu fique ali nessa posição. Espero me adaptar o mais rápido possível, ficar ali, fazer essa função que ele está me pedindo, mas super tranquilo. Já joguei em outros clubes nessa posição, então para mim não vai ser diferente. A expectativa agora é para ver esse time de Sampaoli em campo, reformulado e com ritmo de jogo. O Galo fez novos exames e agora o elenco todo treinará no mesmo horário, possibilitando o trabalho tático com todo o grupo. O Atlético ainda está forte no mercado. O atacante Marrone deve ser anunciado em breve e ainda há sondagens por jogadores como o meio-atacante Talisca, pelos zagueiros Lucas Veríssimo e Luan e o antigo sonho de ter Roger Guedes de volta. Segurando a tua. Ainda bem que não saiu o que ele estava falando aqui. Ô, pessoal, boa tarde. Estamos no ar com os donos da bola. Comigo aqui, Grice Gomide, em casa Cadu e CJ. Você participa conosco, mas participa mesmo. Os assuntos vão desembolando aqui, você vai participando, envia vídeo pra gente aí no 997727663. Manda o vídeo pra cá, no máximo 40 segundos. Deita o telefone. Se gravar de pé, nós não vamos nem rodar. Então, deita o telefone, grava um vídeo, no máximo 40 segundos, para falar dos assuntos que a gente vai desembolar a partir de agora nesta edição. Deixa eu passar pela enquete primeiro, até para já abrir a participação de você que está em casa. Lá no @TV Band Minas, a pergunta é a seguinte: o técnico Jorge Sampaoli completa 100 dias no comando do Atlético. Atleticano, qual é a sua expectativa para o trabalho do argentino? Comente usando a hashtag DDBMG lá no Twitter. Agora, se quiser enviar um vídeo, 40 segundos, sua expectativa do trabalho do Sampaoli. E na Copa do Mundo eu critiquei muito o Sampaoli, mas acho que todo mundo aqui criticou, né? Porque na Copa com a Argentina foi um fracasso. O diretor de futebol do Cruzeiro, Ricardo Drubis, disse que o novo presidente quer dar um presente aos torcedores e que um dos jogadores em pauta é o volante argentino Lucas Romero. Cruzeirense, qual seria o presente ideal para reforçar o elenco? Comente usando hashtag DDBMG ou envie o seu vídeo. Daqui a pouco, dentro do quadro Grita Torcedor, a gente vai mostrar os vídeos de torcedores que estão em casa ou no trabalho e que enviam pra gente nesse número que está aqui em cima, 997727663.
63. Fechou? Deixa eu começar falando exatamente com você, menino Gris, sobre... Primeiro sobre o Atlético, que nós falamos ali, os 100 dias do Sampaoli, mas eu sinto que você está incomodado no início do programa, porque Júnior Alonso, a TIC Sports é uma boa fonte? Boa fonte. Boa fonte. O canal TIC Sports está com uma matéria destacando que Júnior Alonso, zagueiro do Boca, emprestado pelo Lille da França, de 27 anos de idade, pode ser novo zagueiro do Atlético. Te agrada o Júnior Alonso? 100 dias é a expectativa de Jorge Sampaoli. Gris, boa tarde, bem-vindo. Ô, Everton, boa tarde a todos, boa tarde a quem está em casa. Primeiro sobre os 100 dias do Sampaoli, não dá pra gente considerar muito bem 100 dias, né? Porque de trabalho aí talvez ele não tenha 30 ainda. Jogo. Né, à frente do Atlético, de trabalho real, né? Não que ele não tenha trabalhado em nada nessa pandemia, em termos de estudo, de ideia de mercado. Mas eu acho que o trabalho dele é muito promissor, primeiro porque o Atlético já se mostra disposto a investir muito, né? E dar a ele um time muito competitivo. E querendo ou não, a gente não sabe ainda direito como é que vai ser o futuro aí, né, do futebol, mas ao que tudo indica, Everton, o Sampaoli vai ter aí a maior pré-temporada da história do Atlético, né, para fazer, porque a gente não tem perspectiva quase nenhuma de que a bola role nos próximos 30 dias. Né? A Federação Mineira fala numa possibilidade a partir do dia 15 de julho. Ou seja, ele já está treinando aí há 2, 3 semanas e ainda vai ter aí mais 4, 5 semanas até o primeiro jogo. Claro que não são os treinos nas condições ideais ainda, né? Embora o Atlético já tenha entrado em uma fase de conseguir reunir todos os jogadores no treinamento, mas isso torna o trabalho dele ainda mais promissor. Sobre o Júnior Alonso, Everton, acho que é um ótimo zagueiro. Um zagueiro muito técnico, que casa muito bem com o estilo de jogo do Sampaoli, tem um passe muito qualificado, uma bola longa muito acima da média para zagueiro, pode jogar também como lateral esquerdo, um jogador que tem boa velocidade, que tem 2 problemas. O primeiro é a questão da altura, né? Não é um zagueiro muito alto, tem alguma dificuldade na bola aérea, principalmente na bola aérea defensiva, e é um jogador que às vezes peca um pouco também no quesito de concentração. Um jogador que às vezes parece estar um pouco desconcentrado do jogo, acaba dando uns vacilos de marcação, mas acho que é um zagueiro que combina muito com o estilo de jogo do Sampaoli. Acho que seria um ótimo reforço do Atlético. Pode jogar também como lateral esquerdo, jogou algumas vezes assim no Boca, poucas, mas jogou. Então é um jogador que agregaria muito. Aí não dá pra gente não entrar no outro lado, né, Everton? Um jogador de 27 anos, que vai custar aí 3 milhões de euros, ao que tudo indica, né? O que tem se falado aí na imprensa argentina. 3 milhões de euros hoje dá perto de 20 milhões de reais por um zagueiro que não vai ter revenda, né? Difícil o Atlético comprar um zagueiro de 27 anos e conseguir uma ótima revenda para ele num período curto de tempo. Então, assim, qual investidor tem interesse nesse negócio? Por que o investidor tem interesse em colocar 20 milhões de reais num zagueiro de 27 anos para o Atlético? Eu acho que são perguntas que precisam ser respondidas. E a outra questão que eu acho que é importante também, né? Porque a gente tem aliviado um pouco a questão do preço que o Atlético tem pagado, porque, entre aspas, são investidores, né? Não está gastando dinheiro do clube, mas o próprio presidente do Atlético falou que a folha salarial é uma responsabilidade dele. Né? O Júnior Alonso ele não quis ficar no Boca, o Boca queria comprar ele, agora exerceu o direito de compra junto ao Lille no fim do empréstimo, ele não quis ficar, rolou até um papo na Argentina de que seria por problemas pessoais, que ele queria ficar perto da família no Paraguai, está ficando muito claro que não é, porque a família dele não é brasileira, e a informação que começou a surgir ontem na Argentina é de que o que estava emperrando a negociação é que ele exigia receber o salário dele em dólar. E o Boca não quer se comprometer a pagar em dólar, porque assim como o real, a moeda da Argentina é um verdadeiro caos, né? E aí eu pergunto, Everton, o Atlético que está devendo salário, vai acertar com o jogador para talvez fazer um contrato em dólar, com a situação que está hoje no Brasil, sem a menor previsão de melhora? Então, assim, repito, acho um ótimo reforço, muito bom jogador, acho que chega para ser titular no Atlético, mas a parte financeira me preocupa bastante nesse negócio. Gostaria de ouvir também Léo Gomide sobre a expectativa do São Paulo. Nós já falamos, obviamente, disso lá atrás e tal, mas é porque hoje, 100 dias de trabalho, mas efetivamente, como o Gris disse, talvez 30 de treinamento, né? E também sobre a fonte TIC Sports,
Eu vi aí que você está digitando, deve estar buscando informação sobre o Júnior Alonso com alguém lá na Argentina. E também falar sobre a possibilidade levantada pela TIC Sports sobre Júnior Alonso no Atlético. Boa tarde, Gomide. Boa tarde, Everton. Boa tarde ao pessoal de casa que nos acompanha. Torneios e Competições, um excelente canal, uma fonte que podemos acreditar piamente aí que trata-se de uma negociação que está em curso, né? Eu me recordo do Júnior Alonso nos jogos contra o Atlético Paranaense na Copa Libertadores da América do ano passado, né, Everton? Ele foi titular quando o Boca Juniors eliminou o Atlético Paranaense na Copa Libertadores. Algumas das características já adiantadas pelo Grice, né? Eu acho que essa versatilidade dele poder jogar como lateral é algo que conta, porque haja vista que no ano passado, por exemplo, em alguns momentos, dependendo da estratégia pontual do jogo, né, o Sampaoli não é um técnico de repetir muito os mesmos 11 titulares de forma consecutiva nos jogos, né? Monta o time, molda muito de acordo com o adversário que vai enfrentar. Nós vimos o Lucas Veríssimo, que é um zagueiro pela direita, né, jogar como lateral direito, inclusive jogou como lateral direito aqui contra o Atlético na Arena Independência quando o Santos perdeu. Então é uma alternativa para jogar não só como zagueiro, ou ter uma linha de 3, ou jogar como um lateral esquerdo. Então acho que essa versatilidade conta. Então é um nome que chega, Everton, e eu acho que pelo valor, por ser uma indicação do Sampaoli, eu acho que na teoria é aquele atleta que nós imaginamos que na cabeça do técnico, Everton, chega com um status de titular. E chegando com um status de titular, né, nós temos que lembrar que ano passado o Atlético fez um investimento que não foi baixo por outro zagueiro, que foi o Igor Rabelo, né? Trouxe aí também o Hever de volta, que não tem um salário também dos mais baixos, né? Então são investimentos que estão sendo feitos e, como destacou o Grice, né, a alternativa de ter um parceiro na compra, ok, mas quem vai arcar com os vencimentos mensais do atleta são as receitas do clube. E nós vamos atravessar nós como sociedade mesmo, né? Nós todos, em todas as esferas econômicas e todos os ramos de trabalho, nós vamos atravessar um período aí até o final do ano, muito provavelmente não, segundo os órgãos, né, oficiais, de recessão, né? A economia brasileira deve ter uma retração no ano de 2020, talvez um leve crescimento em 2021. Quais serão as alternativas dos clubes em buscar receitas para a continuidade do ano? Bilheteria não teremos. Uma grande possibilidade de outra fonte de renda, que é o sócio-torcedor, ter também uma queda. A televisão não vai aumentar valor de cota, porque isso aí já está negociado. Inclusive está encontrando problemas para pagar. E até por isso a CBF ontem publicou que abriu uma linha de crédito para os clubes de 100 milhões de reais, ou seja, 5 milhões para cada clube. Então, é algo que chama atenção, como destacou o Grice, né, Everton? De onde tirar receita para arcar com o aumento da folha salarial, porque é o terceiro jogador ou o quarto jogador que pode ser contratado. Ô Cadu, obviamente que não dá para misturar as coisas do que foi discutido aqui semana passada sobre estar vivendo esse momento de dificuldade financeira, mas por outro lado ter bons profissionais. Não dá para misturar com isso levantado pelos dois aqui. A responsabilidade com o dinheiro do clube, com os gastos. E eu estou falando, bom, você já tem uma conta alta para pagar e o assunto que vem tomando conta do noticiário é o assunto referente à contratação. E aí daqui a pouco mais uma. E agora a TIC Sports falando sobre o Júnior Alonso, mas já fala-se também, Roger Guedes, o próprio Atlético não nega, o empresário do atleta também não, a questão do Marrone e tal. Como é que você analisa essa situação? E gostaria que você falasse também de Júnior Alonso e dos 100 dias do Sampaoli. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Ídolo, um abraço a todos, né? Começando pelo final, o Júnior Alonso, acho que o Grace destacou uma parte importante, né? Um zagueiro que não tem estatura avantajada. Aqui no Brasil isso é muito olhado, né? De forma até um tanto retrógrada e exagerada, na minha opinião.
mas lembremos que o Sampaoli já soube se virar muitas vezes com zagueiros com essas características, né? Que ele, na verdade, nem liga muito, ele prefere outras valências nos seus defensores, né? A velocidade, a qualidade de passe, do passe longo. Ele mudou a história da seleção chilena, tendo jogadores na zaga muito baixos, né? Muito baixos mesmo. Ele foi campeão da Copa América, sim, e depois, no segundo título do Chile na Copa América, ele até não era mais o treinador, mas convenhamos, né? Era uma base montada por ele, um estilo de jogo montado por ele, uma filosofia que apenas foi, digamos, mantida. Então, ele já mostrou que consegue ter sucesso com zagueiros com essa característica, sobretudo na seleção chilena. Além do título da Copa América, do segundo título que teve o dedo dele, só não eliminou o Brasil aqui no Mineirão porque o sobrenatural de Almeida atuou ali na trave do Mineirão, né? E talvez até poderia ser melhor ter sido eliminado já pelo Sampaoli nas oitavas de final. Isso tudo com zagueiros baixos, isso tudo com zagueiros que às vezes aqui no Brasil são mal vistos simplesmente por um número. Então eu acho bom a gente destacar isso. O segundo aspecto, os 100 dias dele. É claro que são 100 dias muito peculiares, né? Não dá para avaliar nada, são 100 dias, apenas um jogo, né? Normalmente, 100 dias no futebol brasileiro com o nosso calendário é uma infinidade de jogos, passa por uma infinidade de jogos. Agora, lembremos o seguinte também, né, o ídolo? O Sampaoli, ele já poderia ter uma trajetória maior no Atlético, né? Porque a diretoria, para ser justo com a diretoria tentou ele lá atrás. Tentou ele antes do Dudamel, né? Ele não veio naquela época porque não houve um acerto, porque as exigências dele foram outras, as circunstâncias eram diferentes, mas a prioridade do Atlético desde o início do ano era o Sampaoli. Então, quem sabe, se ele tivesse chegado antes, o Atlético poderia ainda estar na Sul-Americana, poderia estar ainda na Copa do Brasil, e esse era o objetivo da diretoria. O Dudamel veio como uma segunda opção, como uma solução diante da negação do Sampaoli, né, ou da dificuldade de trazer o Sampaoli no início do ano. E para não ser profeta do acontecido, para não ser oportunista, quando o Dudamel veio, diante da realidade do mercado, diante das circunstâncias, eu acho que era uma boa solução, eu acho que foi uma boa contratação e quebrei a cara, né? Não foi bem, eu achei que poderia dar certo e não foi bem. E no início, a sua pergunta inicial, a questão dos investimentos, a gente já viu, eu entrevistei o Sete Câmara na Itatiaia no domingo, ele foi muito claro sobre isso, o parceiro, ele ajuda a pagar dívidas, mas em outros momentos ele quer investir, ele quer a mídia positiva, ele quer ajudar dessa outra forma. Eu não vejo problema nenhum nisso. Eu só acho que tem que ficar dentro de um certo bom senso, né? Não pode passar de certos limites. Somando todos esses jogadores que você disse, eu não sei qual seria o montante. Se for um montante elevado demais, sobretudo de salários, e o clube começar a se comprometer, mesmo com a ajuda de patrocinador, aí eu acho que passa a não fazer sentido, porque o clube poderia ter outras prioridades, arrumar a casa primeiro. Até certo ponto, mesmo com certos problemas, é natural você fazer alguns investimentos, porque o futebol vai precisar de reforços, até porque senão você entra numa espiral de insucesso e acaba não conseguindo trazer dinheiro para o clube. Mas não pode passar de certo ponto. Aí a gente tem que ver valores, tem que esperar ver o que vai acontecer para dar uma opinião mais apropriada sobre os gastos do clube ou não. Muito bem, tá aí então a opinião do ídolo Cadu Doné. E agora eu quero ouvir o CJ, nos mesmos assuntos, claro, e aí falar também do Marrone, né, dessa emperradinha que deu aí por causa da questão da justiça. Você acha que isso pode atrapalhar também, CJ? Júnior Alonso, Marrone, Sampaoli, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Everton. Boa tarde, Gris, Gomide, Cadu. Você que está em casa, bem-vindo. Eu estava ouvindo os amigos aí comentarem num todo aí do Atlético, né, do Sampaoli, do Alonso. E aí, como a gente gosta de futebol, Everton, como seria bom a gente ter esses 100 dias do Sampaoli com partidas, né, com jogos, para que a gente pudesse analisar. Nós estamos analisando 100 dias de um treinador com uma partida, com poucos treinos. Olha que loucura isso aqui. Então, eu acho que o Atlético, nem nos piores, nem o maior pessimista do torcedor atleticano imaginava que
O investimento que o Sete Câmara e toda a diretoria do Atlético fez, junto com os parceiros, para trazer um treinador do tamanho do Sampaoli e também o diretor de futebol do tamanho do Alexandre Matos, eles não imaginavam, o maior pessimista não imaginava que estaríamos hoje no mês de junho comentando um grande treinador, mas que jogou uma partida. Com relação às contratações, o Marrone nós já falamos ontem, comentamos, e esses entraves eu acho que eles fazem parte da negociação. Um quer ganhar ali, outro quer ganhar aqui, outro um jeito de receber, enfim, eu acho que isso faz parte do mundo do futebol. Agora, com relação ao Alonso, eu vendo o Grice aí comentar, e o Gomide também, sobre como ele joga pelo lado esquerdo, aí fui pesquisar sobre ele, Everton. Na Copa América do ano passado, o Paraguai jogou contra o Brasil, vocês vão se lembrar, na Arena do Grêmio, a quartas de final, onde o Brasil empatou em 0-0 e se classificou nos pênaltis. Gatito Fernandes era o goleiro do Paraguai e ele era o zagueiro pelo lado esquerdo. E ele joga ali pelo lado esquerdo, e vendo o que os meus colegas falaram aí, eu deixo até uma pergunta no ar. Já que ele joga pelo lado esquerdo, jogou poucas vezes como lateral esquerdo, mas jogou no Boca e na seleção paraguaia. O contrato do Fábio Santos se encerra no final do ano. O Atlético, será que renova com o Fábio Santos, fazendo um investimento num zagueiro de 27 anos, como o Grice disse, sem revenda? Ele pode fazer, às vezes, de um substituto do Arana, além da zaga? Esse é o primeiro questionamento que eu faço. E a outra coisa é que, no Santos, o Jorge, que é lateral esquerdo, ele jogou circunstancialmente como zagueiro. O próprio jogo contra o Cruzeiro, quando na estreia do Ceni, 2-0 para o Cruzeiro, o Santos tem um Gustavo Henrique expulso, e quem faz, às vezes, como um zagueiro jogando pelo lado esquerdo é o Jorge. Então também é uma característica que o Sampaoli gosta de aproveitar. Está tudo se encaixando. Eu tento buscar informações para ver o porquê de o Atlético investir num zagueiro de 27 anos. Aí também existe o critério, porque o Luan tem 27 anos e o Lucas Veríssimo tem 25. O Atlético já não tem busca por meninos, né? Não é um investimento por meninos na zaga, Cadu. Então, eu conheço pouco do Alonso, mas pelas pesquisas que fiz e pela característica, justamente batendo do que os meus colegas falaram e o que eu pesquisei, Everton, pode ser uma boa contratação. Mas, vindo de outro país, calma, né, gente? Calma, porque tivemos alguns exemplos. Cadu, pode falar. Ô CJ, acho que são bons questionamentos. Só para antes de voltar para você, ídolo, acrescentar uma coisa. Eu não conheço tanto o Alonso assim, mas eu conheço muito o Sampaoli. E uma coisa que a gente precisa lembrar é o que o Sampaoli é um treinador que pensa fora da caixa, e que o Sampaoli é muito mais um observador de características e de funções do que de rótulos, né? Ele jogava com boa frequência com o Jorge numa linha de 3, num 3-4-3, e não é nem que o Jorge era um lateral normal, o Jorge era um lateral ofensivo, né? Ele fazia o que o Azpilicueta fazia no Chelsea do Conte, só que talvez o Jorge tenha até características mais ofensivas, era mais difícil de adaptar do que o Azpilicueta no Chelsea. O Sampaoli lembra muito o Guardiola nesse sentido, né? O Guardiola tirou o Lan, que era o melhor lateral direito do mundo, para virar volante. E ele virou um baita de um volante. Depois, até na seleção da Alemanha, virou volante. Então, assim, ele varia muito entre o 3-4-3 e o 4-3-3, e ele pensa fora da caixa. Ele observa muito mais função e característica de jogador do que necessariamente rótulo, né? Vai ser um zagueiro, vai ser um lateral. Então, acho que é mais difícil de prever, CJ. O que ele pode fazer com o jogador, num bom sentido, porque ele faz coisas diferentes, né? O Dylan Borreiro tá treinando de volante. Declaração do próprio Dylan Borreiro. É claro que é por uma necessidade, é claro que existe ausência de Blanco, existe ausência de Jair, mas o Dylan Borreiro, numa entrevista que ele deu aí à TV Galo, tá treinando de volante. E mesmo no jogo contra o Vila Nova, que foi o único jogo que ele fez e que foi totalmente circunstancial, porque não tinha metade do time ali, ele colocou o Johan por dentro como meio-campista, não como um armador deslocado de todo mundo, né? Então, o Johan nunca tinha jogado assim no Atlético. Então, são vários exemplos que a gente pode dar na carreira do Sampaoli ao longo da vida, né?
É porque continua o bate-bola, a gente não entra. Deixa eu falar aqui, dar um recado importante aqui. Deixa eu falar, recado importante, daqui a pouco tem um Cruzeiro. Ricardo Drubis falou aí de um presente que o presidente está querendo dar para a torcida do Cruzeiro. Então é o seguinte, vamos, daqui a pouco a gente vai falar desse assunto. Fique ligado. Daqui a pouco também departamento de jornalismo. Tem assunto importante para ser destacado agora sobre o caso Bakker. Já prepara o pessoal para a gente falar desse assunto já dentro dos donos da bola. Meus amigos, diante dessa pandemia aí, seu banco tem procurado para fazer algum tipo de acordo, facilitar a vida no pagamento das parcelas? Claro que não. Claro que não. Está devendo financiamento de carro, moto, caminhão. E aí tá maluco. Por que tá maluco? Porque os juros abusivos, eles podem estar no seu contrato, você nem saber. Então você está pagando um contrato com juros abusivos e de repente nem sabe. Como é que você vai descobrir? Fazendo exatamente uma revisão. Como é que você vai fazer a revisão? Fazendo contato nos telefones que estão na sua tela. 2559-8877, 99695-3077. Faz isso, hein? Uma revisão, porque se tiver juros abusivos, você pode receber dinheiro de volta. 2559-8877, 99695-3077. Não pague juros abusivos e receba dinheiro de volta. O cálculo é feito de forma gratuita, principalmente para telespectadores aqui dos Donos da Bola. Então faça contato e depois, meu amigo, feita a revisão, descobriu que tem juros abusivos, aí você vai receber dinheiro de volta. Vai lá, liga lá, faça contato, porque os consultores vão explicar o passo a passo para você. O diretor de futebol do Cruzeiro falou sobre a possibilidade do clube contratar o volante argentino Lucas Romero, que poderia ser o presente do presidente do clube para a torcida. Confira aí. O nome que surgiu lá no nosso dia a dia foi o Romero. Não é um sonho que a gente pode vender para o cruzeirense assim de bandeja, porque os valores são muito grandes, mas é o nome que surgiu em várias esferas dentro do clube. Mas dizer que está em negociação, que seria aumentar muito o que está acontecendo agora. Então, o mais importante, eu acho que passar para o torcedor, é que o presidente está muito envolvido em fazer algo diferente, mas com os pés no chão. Então, ele vai tentar. Eu acho que a vinda do presidente Sérgio Santos Rodrigues, a vinda do presidente já trouxe uma alegria especial ao torcedor cruzeirense. Então, mas ele está colocando em dia pagamentos, salários, ele está organizando processos. Então, assim, ele tá com um compromisso assim, particular, né? Ele e a equipe dele, que chegou com ele, de dar algum presente para o torcedor cruzeirense. Eu diria que esse foi o jogador que surge lá nos nossos bastidores, mas vamos aguardar. Eu acho que é o mais importante agora. Bom, ontem o colega Adroaldo Leal, da Rádio 98, deu uma informação confirmando que o David fez o primeiro contato com o Lucas Romero. Agora, a pergunta que até o André estava falando comigo no ponto aqui, exatamente é a pergunta que tem que ser feita. O Romero seria um presente? O Romero é esse jogador? Ou dentro das condições que o Cruzeiro tem atualmente, é o que o Cruzeiro pode? Porque certamente seria um jogador que agradaria a boa parte da torcida, Gris. Ô Everton, eu acho que vai muito nessa linha aí, e foi algo que eu apurei hoje pela manhã, inclusive, de um desejo do clube de pintar o Romero nesse momento como um grande reforço, um grande presente para a torcida, porque o Cruzeiro sabe que não vai conseguir muito mais do que isso, né, para se reforçar para a Série B do Campeonato Brasileiro. É um jogador que tem identificação com o clube, né, que teve uma passagem vitoriosa pelo Cruzeiro, embora na maior parte da passagem dele pelo Cruzeiro ele tenha sido reserva, né? Ele teve uma sequência ali na lateral direita em determinado momento, mas como titular no meio campo mesmo, a posição dele, ele não conseguiu uma grande sequência no Cruzeiro. Acho que seria um jogador que ajudaria nesse momento e pelo que eu soube, há um desejo muito grande no clube de contar com ele o mais rapidamente possível, há um desejo inclusive de parte da diretoria de que ele possa ser anunciado ainda nessa semana. E que não está tão difícil como estão tentando pintar não, viu, Everton? Vai muito de encontro com aquilo que eu tenho falado, que tem acontecido muito no Cruzeiro,
de tentar trazer o pior cenário possível para que todo mundo ache que as coisas são muito mais difíceis do que elas verdadeiramente são e de que para depois aparecer como uma grande jogada de mestre. Eu acho que o Romero vai jogar no Cruzeiro, a Série B do Campeonato Brasileiro. Pro Gris falar, se arriscar a dizer isso, é porque deve saber de alguma coisa. Gostaria de ouvir o Gomide sobre ainda esse tema. Daqui a pouco vou para o CJ e para o Cadu também. Seria um presente para o torcedor e dentro das condições que o Cruzeiro tem, seria um bom nome também e das necessidades, porque hoje pela manhã, eu não sei exatamente se foi o CJ, se foi o Duque, perguntou lá no 98 Esportes sobre quem é o atual lateral direito do Cruzeiro? E nem no site oficial do clube tem. Não tem. Tanto que nessa mesma live, peço perdão aí quem fez a live, esqueci o nome dos... Somos Gigantes, eu acho. Essa live do Drubis? Com o Drubis. Somos Gigantes? Me esqueci o nome do pessoal do canal. Ô Everton, eu vou seguir a mesma linha de raciocínio que adotei há pouco, falando a respeito das contratações do Atlético. E nós sabemos que o Cruzeiro está numa situação mais delicada, principalmente pelo fato de, em 2020, disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, que nós sabemos que a receita para os clubes que jogam é menor com relação à Série A, porque nem bilheteria não poderá ter, né, devido aos jogos com portões fechados, muito provavelmente. Eu sei que... eu comentei um pouco disso aqui ontem, mas eu sei que o Sérgio Santos Rodrigues, ao ser eleito presidente do Cruzeiro, era um sonho antigo, ele já havia concorrido contra o Wagner Pires de Sá, foi derrotado, sempre participou da política interna do clube, então havia uma ambição, uma aspiração pessoal em sentar na cadeira de presidente do Cruzeiro, que deve trazer a ele bastante alegria, ele deve se sentir honrado por estar no cargo onde está. Só que ao mesmo tempo, Everton, eu acho que, sinceramente, o momento não é de utilizar essas palavras presente, agradar o torcedor. Parece que há um eufemismo assim na questão, como se o clube estivesse atravessando um momento tranquilíssimo. Que a queda para a Série B foi apenas um problema técnico, caiu porque dentro de campo os resultados não vieram, né? Aí o clube caiu, vai disputar a Série B em 2020, mas que está tudo tranquilo. E aí eu acho que cria uma euforia, Everton, num começo de gestão que, na minha opinião, pode ser perigoso, né? Porque utilizar palavras presente, por mais que ele se sinta empolgado, né, com o fato de ter se tornado presidente do clube, mas o momento é de cautela, Everton. Quantos milhões o Cruzeiro ainda deve para a FIFA serem pagos em 2020? Eu não sei de cabeça, eu sei que em breve tem que pagar aí o restante da dívida do William Bigode. Ainda tem outros débitos com relação à FIFA e vai correr risco, se não pagar, de sofrer sanções desportivas. Então eu acho que tem que ir com calma nesse discurso de presente, E o Cruzeiro acabou de vender o Lucas Romero. O Lucas Romero, eu acho que a gente tem que separar. Ele, tecnicamente, hoje ele é titular do Cruzeiro? Sim, ele é titular. Mas, financeiramente, o quanto representa a operação do Lucas Romero? Ele construiu uma história no clube, o torcedor gosta do Lucas Romero, mas é compatível com a finança do clube hoje? Tem que pesar esses dois lados. Mas pesa para você essa... É isso que o Gris disse agora? Que podem, de repente, estarem também criando uma situação para... Não, que o Independente atravessa uma situação... Arrasada? Que o Independente no Cruzeiro... Para qualquer atitude positiva ser vista como uma grande... Pode ser, Everton, mas assim... Mas será que, por exemplo, o Cruzeiro vai ter que fazer um certo investimento para trazer o Lucas Romero? O Independente pagou para ter o jogador, não vai liberar de graça. Por mais 5 que ele milhões de dólares pagou o Independente. Pois é. Por mais que tenha salário atrasado, o Independente não vai chegar para o Cruzeiro e falar assim, ó, muito obrigado, Lucas Romero, pode retornar ao Cruzeiro e ficar por isso. Decide o salário aí com o Romero, Cruzeiro, e tá tudo bem para mim. Dificilmente isso vai acontecer. Vai depender de um investimento. E aí, é claro que eu não tô querendo colocar aqui que o Sérgio Santos Rodrigues tenha passado do ponto de não ouvir o Enderson, né? De falar assim, o Enderson, é um investimento que se você considera interessante, é claro que o Enderson deve ter tido um aval, mas será que não tem nenhuma outra posição, função do time que o Enderson enxerga como um problema maior? Porque, com todo respeito, o Lucas Romero não é lateral direito, Everton.
Se ele jogar na lateral direita, Você acha que é? ele ficará um ano não, porque nós estamos já no metade do semestre. Ele jogará um campeonato brasileiro improvisado. Gostaria de ouvi-lo, Cadu, sobre Lucas Romero e essa possibilidade da coisa avançar. E aproveitando também para pegar uma carona no que disse o Gris, você também acredita que podem estar criando uma situação de pessimismo total para qualquer ação positiva se transformar numa grande ação? Você acredita nisso ou é exagero também pensar? Eu acho curioso que o Gris e o Gomide falaram coisas exatamente opostas, né? O Gris disse que estão criando uma situação ruim para valorizar alguma coisa boa que aconteça, e o Gomide disse que como se eles estão negando a situação ruim, meio que vivendo numa ilusão. E, na verdade, eu não estou nem com um nem com o outro. Eu acho que ao Cruzeiro basta a realidade. A realidade já é ruim o suficiente. Não vejo criando algo para piorar, nenhum movimento nisso, não. Ao Cruzeiro basta a realidade, que já é péssima o suficiente. Não acho que estão tentando pintar como ilusão e nem tentando pintar como uma terra mais arrasada do que já está. A terra já é arrasada e todo mundo sabe disso. Gostaria de ouvi-lo, CJ. Mesmo assunto. Lucas Romero e a situação do Cruzeiro. A pergunta que está lá no nosso Twitter também, que daqui a pouco a gente vai começar a mostrar não só as mensagens, como os vídeos também do Grita Torcedor. Prometo ser rápido para vocês não se levantarem e irem embora do estúdio. Discordo do Gomide. Acho que ele, como lateral direito, jogou muito melhor do que todos os laterais direitos que por lá passaram, inclusive o último que saiu, que era de origem. E ele, tecnicamente e fisicamente, para mim, é muito melhor do que o Edilson, o Romero, estou falando. Acho que não tem essa coisa de terra arrasada, não. E acredito que se chegar dentro de uma consciência que o Sérgio Santos Rodrigues chegou, sabendo da atual situação, sabendo dessa terra arrasada, ele não vai querer brincar, não. Se trouxer, é dentro de uma responsabilidade financeira, com parceiros por trás. E é claro que se o Romero vier para cá, ele vai ter que se encaixar em um perfil totalmente diferente daquele Cruzeiro que quando ele chegou. Então ele vai ter que se adaptar às condições financeiras. Para mim seria um excepcional reforço e acredito que o Cruzeiro, antes de pensar em meio campo, tem que se preocupar com a lateral. Se ele chegar para jogar no lateral direito, apesar de que não se ele chegar para jogar na lateral direita, menos um problema, porque hoje o Valdir, que era o único lateral, voltou para a base. Bem, então tá aí. Deu tempo? Foi bom? Como é que é? Deu tempo? Certinho? Foi tranquilo? Vamos seguindo aqui então. Eu quero chamar o departamento de jornalismo daqui a pouco, quando tiver ok lá, André, pra gente falar desse caso Bakker, aqui, importante caso Bakker, e a gente... Então vamos lá, Grita Torcedor do Atlético, então, torcedor que atendeu ao nosso chamado aqui, ao nosso pedido, 997-727663, tá no ar o Grita Torcedor. Oi, Everton, boa tarde aí, aqui é Márcio de Conselheiro Lafayette. Eu curto muito o programa de vocês aí. Oi, Everton, com o trabalho de São Paulo aí que a gente está gostando muito. Eu acredito muito aí com a chegada de todos os reforços, principalmente do Guedes. Eu acredito que em breve estaremos comemorando aí o título brasileiro aí. A minha preocupação com o Atlético é a respeito dessas contratações. E a folha também vai estar bem inchada, né? Então a única preocupação minha é essa, é o futuro do Atlético. Já que nós estamos num momento muito difícil, mas o caminho é esse. Um abraço, muito obrigado. Olá, Everton, boa tarde. Vocês e todos os donos da bola aí. O programa está excelente. Eu sou Josué de Governador Valadares. Eu queria saber como é que está o caso meia Robinho ex-Cruzeiro, se realmente ele está conversando com a diretoria do Atlético, porque se vier vai ser um grande reforço. E segura o galão que esse ano vamos ganhar tudo, hein? Um abraço. Abraço, viva Governador Valadares. Não tem nada desse assunto de Robinho, que estava no Cruzeiro, está negociando com o Atlético, não tem nada desse assunto. Isso não existe. O próprio Atlético, aliás, o Atlético oficialmente não se posicionou, até porque isso nasceu aí nas redes sociais e tal, mas não tem nada disso. Pessoal, o futebol parou e nessa hora que a gente também para um pouquinho para pensar no bem de todos, né? Essa é a essência do cooperativismo e quando se fala num estilo de vida mais colaborativo,
A dica que eu tenho para você que está em casa é o Sicredi, porque lá tudo é feito de forma cooperativa, cuidando da vida financeira dos seus associados e trazendo retorno em desenvolvimento para a sua comunidade. Esse momento de dificuldades faz com que o Sicredi acredite ainda mais na união das pessoas, num processo de cooperação e muito cuidado, porque o compromisso do Sicredi com seus associados vai muito além da vida financeira. Então, se você também pensa assim, acesse o site sicredi.com.br e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cuida muito bem. Acesse sicredi.com.br, sicredi.com.br. Eu falei aqui, agora há pouco, nós mostramos aqui o nosso Twitter, né? Lá no @TV Band Minas, tem uma pergunta lá sobre exatamente o assunto Cruzeiro, se o Lucas Romero é ou não é um presente para o torcedor. O que você pensa disso? Você gosta, você admira, você acha que o Lucas Romero seria titular? Seria titular no meio, na lateral? É um grande presente? Você pode responder no Twitter, @DDBMG, aliás, @TV Band Minas, #DDBMG, ou enviar um vídeo para o nosso 99772, está aqui em cima, 7663, então envia para cá. Pessoal, espaço para o jornalismo aqui dentro dos Donos da Bola, porque a Polícia Civil concluiu o caso Bacher com 11 pessoas indiciadas. Direto para a redação, repórter Matheus Arvelos com mais informações. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Everton. Então, chegando agora com as informações a respeito do caso Bacher. Quem são essas 11 pessoas? Vou contar para vocês. Primeiro, o chefe de manutenção da cervejaria. Também 6 responsáveis técnicos. 3 pessoas do núcleo gestor, são os donos da empresa. E, além disso, uma pessoa que prestou testemunho falso, não trabalha na Bacher e sim no fornecedor do monoetileno glicol, do dietileno glicol, que prestou testemunho falso, segundo a Polícia Civil. O que ficou concluído aí nesse inquérito da Polícia Civil? Que vários furos foram encontrados no parque cervejeiro da Bacher, inclusive dentro do tanque de produção da cervejaria Belo Horizontina. E aí, então, o dietileno glicol entrou em contato direto com a cerveja. É bom lembrar que as investigações elas também mostram que esses furos já estavam ali há pelo menos um ano, desde o início de 2019, e o pessoal da manutenção da Bacher não percebeu, não conseguiu consertar isso a tempo. Então, portanto, serão julgados por conta desse crime. Quais são os crimes que eles vão responder na justiça? Lesão corporal, contaminação de produtos alimentícios e também o homicídio de 7 vítimas. Apenas os donos da empresa, essas 3 pessoas do núcleo gestor, não vão responder pelos homicídios, porque, segundo a polícia, eles têm responsabilidade pela pós-produção. Então, eles serão julgados porque não fizeram o recall das cervejas e também não atenderam o chamado do Ministério da Agricultura para alertar a população sobre a necessidade de não consumir esses produtos. Ainda de acordo com as investigações, a empresa fabricante dos tanques da Bacher, ela já havia avisado a empresa de que não podia utilizar produtos tóxicos nos tanques. Quando a Bacher adquire monoetileno glicol, e que depois a polícia conseguiu verificar que na verdade era dietileno glicol, ela está utilizando produtos tóxicos no tanque, então, portanto... Se... Áudio do Matheus? Bom, perdemos o áudio com o Matheus, daqui a pouco a gente volta para ele arrematar o assunto. Daqui a pouco, dentro do Brasil Gente Minas, a partir de 4 da tarde, o Fenômeno Marcos Maracanã vai explorar muito esse assunto e logo mais também, 6h50 no Jornal Band Minas, todos os detalhes desse assunto do caso Bacher aí, ok? O programa Os Donos da Bola, a gente fez a pergunta, né, para você no Twitter. Ô André, nós separamos aí no Twitter. Por favor, dá uma conferida lá para a gente voltar a falar desse assunto. Eu vejo aqui uma mensagem, Gris, de um torcedor do Cruzeiro, e ele fala exatamente sobre beirar a irresponsabilidade, falar de Lucas Romero no Cruzeiro. Vocês também pensam assim? Beirar a irresponsabilidade? Não seria, eu não sei o custo da operação e nem sei como é que ela seria feita. Empréstimo, venda, não sei. Se o Cabral entraria no negócio e tal, é que até o momento o que nós sabemos?
do contato do David. Cabral, viu, Everton? O Cabral ficou 2 meses na Argentina tentando arrumar clube para ir de graça. E não conseguiu. Então é o seguinte, será que seria algum absurdo o Romero vir por empréstimo? Sim. Por quê? Porque eles acabaram de pagar $5 milhões, Everton. Não tem motivo para o Independiente emprestar o jogador para o Cruzeiro. Ele é titular do Independiente. O Independiente está numa grande dificuldade financeira. Precisa vender. Empréstimo eu não acredito, não. Eu acho que vai ser venda. E para compra é muito dinheiro envolvido, né? Everton, assim, eu acho que até seria possível um empréstimo, porque a Argentina não cogita a volta do futebol em 2020, né? Não há a mínima discussão na Argentina sobre retorno do futebol. E aí, se fosse um contrato até dezembro, talvez, porque aí o Independiente ele abre mão do salário do jogador, né? Aí o Romero vai, não sei se pode ter uma redução salarial, enfim, mas o Independiente se livraria do salário do atleta se fosse um empréstimo, assim. Talvez fosse o melhor molde do negócio seria um empréstimo, né? Porque dificilmente o futebol na Argentina vai voltar, talvez um empréstimo gratuito e o Cruzeiro arcar só com parte do salário. Ô Cadu, você acredita numa revenda do Independiente, repassar o Cruzeiro por um valor mais baixo? Será que isso poderia acontecer? Bom, a gente comprou 5 milhões de dólares, né? Tem um detalhe que é importante, né? Porque quando o Independiente comprou 1 ano atrás, o dólar valia perto da metade do que ele vale hoje, né? Então esses 5 milhões de dólares, talvez vender hoje por 2,5, talvez não seja prejuízo para o Independiente. Vai sair basicamente nos mesmos valores. Você acha que esse processo de revenda pode acontecer? Devolver ao Cruzeiro e receber de volta parte do que foi aplicado no negócio, Cadu? Primeiro que é legal o Gomide observar e com propriedade que não estão falando em volta do futebol da Argentina até o final do ano, sendo que a Argentina está 500 vezes melhor do que o Brasil em termos de pandemia, né? É curioso isso, chega a ser até irônico, porque eles estão muito melhores em termos de caso, mesmo proporcionalmente, considerando ali a diferença entre as populações, a quantidade de mortes lá está bem menor, mesmo proporcionalmente, e ainda assim eles não estão considerando a volta do futebol. E acho que pode ser um elemento nessa negociação. Ô, Ídolo, é difícil saber como que seria a operação do negócio, porque lembremos, né? A saída do Romero para o Independente já foi um negócio muito peculiar. Foram 5 milhões, mas dentro desses 5 milhões entraram dinheiro para o Cruzeiro, dinheiro para o Vélez e, digamos, perdoaram uma dívida que o Cruzeiro tinha pelo Pisano lá atrás. Então, quer dizer, já foi um negócio meio complexo, né? Eu não sei o que o Independente vai considerar, por exemplo, para vender o jogador. A gente sabe que o Independente está com dificuldade lá, mas eu não sei o tamanho dessa dificuldade também, se é tão grande quanto a do Cruzeiro, por exemplo. Enfim, eu sei que tem uma coisa em comum, viu, Ídolo? O Romero, ele quis sair do Cruzeiro quando estava em dificuldade, quando o barco estava afundando, e agora ele quer sair do Independente quando o barco está afundando lá e ele está sem receber. E eu gosto do Romero, não estou colocando como crítica a ele, não. Mas como diria Nelson Rodrigues, é a vida como ela é, né? As pessoas ficam querendo idolatrar alguns e xingar outros. É simplesmente a vida como ela é. O El Perro, o ídolo, tal, quis sair quando o barco estava afundando aqui e agora quer sair de lá quando o barco está afundando lá. Jota, vale pro Romero e vale pro Ederson também essa situação, né? Que o Ederson saiu do Cruzeiro, tinha dificuldade para pagar aqui, etc. Foi pro Corinthians. Hoje o bicho pegou, foi no Corinthians também. Bem lembrado, bem lembrado. Ele tá lá no Corinthians sem receber. É óbvio que a gente vai, quando eu vejo o torcedor comentando aí sobre ser irresponsabilidade, ser surreal o Cruzeiro pensar em Romero, mas eu até entendo essa colocação se os números realmente forem surreais. Eu não vejo nenhum problema diante da pandemia, da situação que nós estamos passando, do mundo passando, e aí os dois clubes em dificuldade, a vontade do jogador. Então, uma coisa pode ser encaixada, uma compensação ali, uma facilidade de pagamento aqui, um reduz de um jeito, enfim. Não vejo como um absurdo, não. Eu enxergaria como um absurdo se o Cruzeiro passasse por cima de tudo para trazer, porque o torcedor merece essa cereja do bolo, o torcedor merece esse presente, e aí a irresponsabilidade, acho que não é o caso. Aí, assim, eu enxergaria como uma surrealidade. Mas
É engraçado isso que o Cadu tocou no ponto, porque na entrevista coletiva que o Romero deu na saída do Cruzeiro, lá na sala de imprensa, ele mesmo disse que queria ficar no país dele, próximo a uma convocação de seleção argentina, tinha assuntos pessoais também, né, familiares e tal, mas que ele queria e vislumbrava uma convocação para a seleção argentina. Agora, acho que já depois de... Quanto tempo faz isso? Um ano? Já tem quanto tempo que ele saiu? Não me recordo aqui, não sei precisar. Uns 10 meses. 10 meses. 10 meses. Se o planejamento dele mudou, ou se é apenas por circunstâncias de falta de dinheiro e vendo a possibilidade de voltar ao Brasil, aí eu acho que o Sérgio Santos Rodrigues vai saber muito bem onde pisar, e tem que pisar em ovos nessa negociação aí, viu, Éder? Se o David fez o contato lá e o cara falou que quer vir, aquilo que a gente sempre diz. A vontade do jogador tem peso 2 nessa situação. Se o Romero for trocar de clube a cada atraso de salário, ele vai ter mais time que o Túlio Maravilha no final da carreira. Vai ter, lamentavelmente. Deixa eu chamar o departamento de jornalismo, Matheus Arvelos novamente, só para fechar esse caso Bacher, nós perdemos contato. Matheus, para arrematar, por gentileza. Claro, Everton. Eu estava falando então, no momento que a gente perdeu o sinal, que a empresa que produz os tanques cervejeiros e que a Bacher, comprou os tanques cervejeiros, já havia informado para a empresa que ela não poderia utilizar produtos tóxicos. Então, quando a Bacher utiliza dietileno glicol, monoetileno glicol dentro desse tanque, já está errado. Então, isso será objeto de discussão da justiça, se poderia utilizar ou não, de fato, essas substâncias tóxicas. O inquérito chegou a considerar 42 vítimas, tá? Mas aí, então, ele foi concluído com 29 vítimas. Dessas 29, 7, infelizmente, perderam a vida. Mas há ainda outras 30 pessoas que também podem ter sido tomado a cerveja Belo Horizontina e, portanto, sido infectadas aí pelo dietileno glicol. A Polícia Civil ainda vai utilizar exames e tudo mais para poder verificar se essas pessoas serão inseridas no inquérito ou não, mas o caso já vai ser levado para a Justiça. A gente entrou em contato com a Bacher e aí ela reafirmou que irá honrar com todas as responsabilidades junto à Justiça e também às vítimas e aos consumidores. E aí disse também que sobre o inquérito policial, assim que os advogados da empresa tiverem acesso ao relatório, aí sim eles vão se posicionar publicamente. Vale lembrar que apenas um paciente que teve, então, problemas, foi hospitalizado e tudo mais, recebeu auxílio financeiro da Bacher. Todos os outros pacientes, nenhum centavo para ajuda aí, para custear o tratamento de saúde dessas vítimas, Everton. Quando o problema acontece, Matheus, isso vale lá para a Bacher, isso vale lá para o Flamengo, na situação do incêndio no Ninho do Urubu. Quando essas coisas acontecem, no calor da situação, todo mundo fala que vai ajudar, que vai fazer, que vai prestar todos os cuidados às famílias, às pessoas que foram vítimas e tal. Mas aí vai passando, vão protelando, e um só, uma vítima só da Bacher até agora, recebeu auxílio da própria empresa. Matheus, daqui a pouco eu volto com você para a gente falar do boletim coronavírus. Pessoal, obrigado, Gris Gomide, CJ e Cadu. A gente vai finalizando os Donos da Bola, edição de hoje. Amanhã, 12h50 de volta. Eu fico por aqui, rápido intervalo. Na volta, boletim coronavírus atualizando as informações da Covid-19 no estado de Minas Gerais. Fico por aí, volto em 2 minutos e 20. Lá e cá, até já. Muito bem, estamos de volta. Para você que está chegando agora, boa tarde. No ar o Boletim Coronavírus com a atualização da Covid-19 aqui no nosso estado. E eu volto à redação para falar com o Matheus Arvelos, que tem os dados do coronavírus em Minas Gerais. Mais uma vez, para quem está chegando agora, Matheus, boa tarde, bem-vindo. Mais uma vez, Everton, obrigado. Olha só, há pouco, terminou a coletiva de imprensa da Secretaria de Estado de Saúde. A gente tem hoje, então, 399 mortes pela Covid-19 aqui no nosso estado. 202 mortes ainda são investigadas. Exames ainda vão dizer se de fato foram causadas pela infecção do coronavírus ou não. No nosso estado, nós já passamos de 16 mil casos. São 16.102 casos confirmados. Pacientes em acompanhamento são 8.340, são aqueles que estão doentes, tanto em hospitais quanto em casa. E ainda há 7.300
363 casos que são considerados recuperados, ou seja, são pacientes que já se curaram do coronavírus. Nós tivemos de ontem para hoje 219 novos casos da doença, né? E aqui em Minas Gerais já foram feitos 25.528 testes para diagnosticar, né, o coronavírus ou não nesses pacientes que estão apresentando sintomas. E aí na coletiva de imprensa foi falado um pouco sobre isso. Segundo o governo, esse número de testes está adequado à nossa realidade. Está adequado à nossa realidade, mas fato é que, obviamente, que a gente tem olhos muito mais carinhosos para o nosso estado, mas o Brasil está entre os 5 países que menos testam no mundo. E isso é preocupante e aí não dá para tirar dessa estatística, obviamente, o estado de Minas Gerais. Matheus, daqui a pouco eu volto com você. No dia da segunda fase da reabertura do comércio aqui na capital, a esperança de retomar as vendas suspensas há mais de 2 meses animou muitos comerciantes. Quase 20 setores receberam autorização da Prefeitura da capital para reabrir as portas, o que significa mais de 5.000 empresas. A reportagem é de Renata Marques com imagens de Tamer Pimentel. Veja. A reabertura de novos segmentos marca a segunda etapa de flexibilização do isolamento social em Belo Horizonte. Lojas de artigos veterinários e jardinagem podem abrir com tranquilidade, desde que tomados todos os cuidados com clientes e funcionários para evitar contaminação por coronavírus. Não receber o cliente sem máscara, o uso obrigatório do álcool em gel, evitar aglomeração aqui interno desnecessariamente, só deixando aqueles clientes que têm alguma dúvida em relação a algum produto específico. Lojas de produtos pessoais, exceto vestuário, também estão liberadas para funcionar. Podem abrir de 11 da manhã às 7 da noite, bem como a distribuidora de bebidas de Raquel, que teve queda expressiva no faturamento e agora espera retomar as vendas. Grande parte dos nossos clientes são donos de bares e restaurantes e essa parte a gente fazia entregas e a gente não pôde mais ter esse cliente porque eles não estão podendo abrir. Então agora com a abertura gradual, mesmo porque as bebidas vão poder ser compradas para levar, né? A gente espera que melhore sim. Com a inclusão de novas atividades no plano de retomada econômica, cerca de 92% dos empregos da capital estão ativos. Essa reabertura só foi possível porque os índices de contaminação de pessoa para pessoa caíram, segundo o monitoramento da Prefeitura. Estava em 1,24 há cerca de uma semana, passando para 1,07 na última sexta-feira, o que significa, de acordo com as autoridades em saúde, que o nível de contágio se mantém delicado, porém estável. Nesta loja de calçados, o clima também é de otimismo pela retomada. A gente ainda está trabalhando com o estoque do Natal, está parado. Por esses dias tudo fechado, a expectativa é muito grande, todo mundo está precisando trabalhar, né? Todo mundo está precisando trabalhar, é interessante ver parte do comércio abrindo. Daqui a pouco nós vamos falar dos que não abriram ainda, de alguns setores que não foram contemplados. Mas o que me preocupa é exatamente as pessoas estão com medo de saírem às ruas. Tem muita gente que está com medo de sair. E aí eu não sei, em algumas cidades do interior o comércio funciona absolutamente normal. No interior muitas cidades funcionam de forma normal. Mas tem muita gente ainda que opta por ficar em casa. Isso deve tirar muita gente das ruas, dos shoppings. Alguns setores do comércio e serviços ainda aguardam a autorização para voltar a receber os clientes. A reportagem é de Luciana Viana, com imagens de Nicanor Mendes. Acompanhe. Dos bairros mais antigos de Belo Horizonte, Barro Preto, aqui na região centro-sul da capital, conhecido como Polo da Moda, famoso por concentrar um grande número de lojas voltadas para o comércio de roupas e acessórios. Mas há quase 3 meses, o cenário é este. Lojas com as portas fechadas. Algumas desistiram. As marquises servem de abrigo para pessoas em situação de rua. Outras ainda tentam sobreviver às consequências econômicas da pandemia com a venda pela internet. Mas, de acordo com este lojista, não é o suficiente para manter o negócio. Foi feito um grande esforço para fazer vendas online nas redes sociais,
mas o que nós conseguimos é 20%, 25%, no máximo 30%. Na semana, no Dia das Mães, conseguimos chegar a 30% de venda da nossa venda normal. Mas fora isso, é 20%, 25%, o que não supre o custo básico da empresa. Este grupo de lojistas chegou a divulgar um vídeo nas redes sociais. Nós estamos pedindo socorro à prefeitura, socorro ao Calil, porque nós estamos quebrando. Eu tenho mais de 40 anos de loja, eu tenho um legado e eu estou vendo assim acabando com tudo, todos nós aqui, ó. Na mesma região, esta academia chegou a dispensar 30 funcionários e acumula pedidos de cancelamentos de contratos de alunos. Muito prejuízo, né? A gente está fechado, a gente está deixando de renovar planos, a gente está deixando de vender. Muitas contas continuam, né? A gente tenta negociar algumas, mas muitas contas continuando. E são dias de alternância, né? Alguns dias a gente fica animado, achando que vai dar tudo certo, e a maioria dos dias muito preocupado. Também na região, este restaurante está perto de fechar as portas. O restaurante já está quase há 90 dias sem faturamentos. O aumento de delivery para nós não foi o suficiente, porque a gente já vinha já operando com delivery. Se continuarmos assim, não aguentaremos mais 20 dias, iremos fechar as portas. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, ainda não há previsão de data para a liberação dessas atividades na capital. São vários segmentos sofrendo muito com essa parada, com esse fechamento de parte do comércio. Pouquíssimos foram beneficiados, né, que continuaram com um trabalho essencial, mas a maioria dos segmentos perde muito. E o grande problema é que nós precisamos, todos nós, precisamos de um preparo para daqui a pouco, caso os números acelerem, que a gente volte a fechar, porque isso pode acontecer. Se BH está na segunda fase da flexibilização, vocês vão entender por que eu falei isso agora. Betim, na região metropolitana, está fechando. Eu vou voltar a falar com o Matheus Arvelos na redação, porque a coisa complicou em Betim e agora fecha em outros lugares abrindo. Esse abre e fecha, a gente precisa estar preparado para ele, né, Matheus? Falamos sobre isso ontem, Everton, Exatamente. aqui no Boletim Coronavírus. Os números estão crescendo e as pessoas estão reabrindo, isso é complicado, é delicado. E aí depois que Betim registrou 16 mortes pela Covid-19 e depois também, por exemplo, da semana passada, ter anunciado que ia fechar os shoppings, as academias aí por um período de 15 dias, a partir de amanhã, somente o comércio que é essencial vai funcionar na cidade. Os números estão crescendo e é necessário tentar conter a disseminação do coronavírus. Então, a Prefeitura está tomando essa medida lá em Betim. Agora, eu queria trazer um outro assunto que é complementar a essa situação de Betim, que aproveitando a situação do feriado, que acontece aí na próxima quinta-feira, feriado de Corpus Christi, a Serra do Cipó, cidade aqui pertinho de Belo Horizonte, vai abrir comércio, pousada, tá? Algumas lojas serão, os bares, né, também serão reabertos. Segundo a Prefeitura, apenas com 50% da ocupação. Vão aproveitar, então, essa leva aí desses próximos 4 dias para tentar movimentar o turismo. A cidade vive, né, do ecoturismo, então eles vão reabrir as portas a partir já de amanhã, pegando esse embalo do feriado de Corpus Christi. Já do ladinho lá da Serra do Cipó, Lapinha da Serra, continua tudo fechado, porque a cidade não tem nada de saúde para poder receber novos pacientes da Covid-19, então por lá continua tudo fechado. Eu gostaria de lembrar, Everton, que Minas Gerais tem hoje 71,58% dos leitos de UTI ocupados. Belo Horizonte já chegou a 72% dos leitos de UTI ocupados, entrou na faixa vermelha. A situação é complicada, você não acha? A situação é complicada. Betim está mostrando o que pode acontecer com outras cidades. Cidades estão abrindo, há uma pressão de todos os segmentos, né? Suas associações e sindicatos forçando a barra, mas a gente sabe que o risco ainda é muito grande.
E isso pode acontecer daqui a pouco aqui em Belo Horizonte também. Bom, você vai flexibilizando, vai abrindo, mas daqui a pouco pode ser que a gente tenha a necessidade de fechar. São Paulo, por exemplo, em alguns segmentos de São Paulo, lojistas, por exemplo, de rua e shoppings, vão abrir, mas funcionar um tempo menor durante o dia. Bom, eu não sei se isso é bom ou ruim. Se funciona num tempo menor, a aglomeração pode acontecer exatamente porque funciona num tempo menor. Então, as alternativas também não têm ajudado tanto, Matheus. Ô Everton, eu queria, colocar aqui para a gente avaliar na semana que vem, porque essa medida que está sendo adotada lá na Serra do Cipó, ela é mediante que eles não têm nenhum número, não existe caso de Covid-19 lá na cidade. Mas vai ter um feriado por aí. E aí eu quero trazer essa informação aqui na semana que vem. Será que daqui a 14 dias não vai ter caso por conta dessa reabertura lá na cidade? Isso é complicado, a gente vai conferir nas próximas semanas, tá? Lembrando que lá não tem casos, mas é uma região turística, Matheus, e os casos, por vezes, eles são levados para o local, não é? Então vamos acompanhar. Obrigado, Matheus. Obrigado a você que está em casa. A gente volta amanhã com o Boletim Coronavírus aqui na tela da Band, às 4, Brasil Gente, 6h50, Jornal Band Minas aqui na tela da Band, no youtube.com/TV Band Minas. Um abraço, até amanhã. Cuide-se.